Pedro Lima, ele não jogou ontem contra a equipe do Mirassol, foi poupado. Poupado não, né, galera? O gramado da Arena Pernambuco estava muito encharcado, fortes chuvas caíram, né, no Recife neste último fim de semana. Portanto, a galera deu uma poupada no Pedro Lima mesmo, porque já pensou se ele se machuca, se lesiona, vai melar a maior transação que o futebol nordestino já fez para um clube europeu, né? Apesar de que o Pedro Lima já está praticamente vendido, e um exemplo foi isso, né? Terem sacado ele do jogo contra o Mirassol. Bom, galera, o Sport venceu e quem assumiu o lugar do Pedro Lima foi o Roberto Rosales, internacional venezuelano, jogador da seleção da Venezuela, né? E que também tem uma experiência internacional muito grande, afinal de contas ele jogou também durante alguns anos na Liga Espanhola. Se não me engano, na Europa foi só na Liga Espanhola, posso estar equivocado, mas eu sei que na Liga Espanhola ele jogou, inclusive marcando ali o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Rosales entrou ontem e fez o gol da vitória do Sport. E esse aí foi o gol, né, galera? O gol de Rosales, se não me engano, é o primeiro gol do Rosales com a camisa do Sport, tá? Foi um chutaço. E só mesmo assim para a bola passar pelo Vanderlei, né? Porque o Vanderlei ontem pegou muito, viu, galera? E sabe o que é mais engraçado? O Vanderlei, que foi goleiro do Santos e tal. Baita goleiro o Vanderlei, tá? Eu já cheguei aqui a indicar o Vanderlei para o Sport, né? Não sei se foi 2022 ou 2023, já não lembro. Mas eu cheguei aqui dizendo que o Sport podia contratar o Vanderlei, né? Vanderlei hoje, gente, se a gente... É que nós temos o Kaique França, que fez uma baita defesa ontem. E temos o Thiago Couto, são dois bons goleiros, tá? Mas se a gente não tivesse o Kaique França ou o Thiago Couto, o Vanderlei, muito mais goleiro do que Denis, Renan, do que essa palhaçada de goleiros que a gente teve aí. Inclusive, muito melhor goleiro também do que o nosso querido Jordan, que hoje é o terceiro goleiro do Sport, né? Então, o Vanderlei poderia ser titular do Sport hoje fácil, mas não. Ele está no banco de reservas do Mirassol e quem é o titular é Alex Muralha, que, desculpa, Vanderlei é muito mais goleiro, né? Bom, enfim, galera, o Sport venceu a equipe do Mirassol, voltou ao G4 da Série B. Sport vence o Mirassol, consolida a reação e retorna ao G4 da Série B. Foi a vitória para consolidar a reação do Sport numa partida equilibrada, disputada em um gramado bastante castigado pela chuva e contra um adversário que vendeu caro o revés. O Leão superou o Mirassol por 1-0 na noite deste domingo na Arena de Pernambuco. Após um primeiro tempo pouco inspirado, a equipe pernambucana cresceu na etapa final e marcou o gol que garantiu os 3 pontos com Rosales, num belo chute de primeira. O segundo triunfo consecutivo recoloca os rubro-negros no G4 da Série B. A equipe paulista, que buscou o empate até os instantes finais da partida, por sua vez, deixou o grupo de acesso com a derrota. E durante a semana passada eu vi muitos influenciadores e torcedores do Sport nas redes sociais comemorando o fato do Mirassol ter aí 3 ou 4 ou 5 desfalques para o jogo contra o Sport, né? Mas minha gente, ó, o Sport jogou sem Romarinho, Thierry, Barleta, Pedro Lima e Felipinho. Esses 5 jogadores são titulares no Sport. O Felipinho é o titular na lateral esquerda, o Pedro Lima era o titular na lateral direita, Barleta, ele não é titular absoluto, mas ele sempre é titular ou banco, ele sempre é uma opção. Muitas vezes ele entra como titular ou é um substituto regular na equipe do Sport. Rafael Thierry, titular absoluto, e Romarinho, titular absoluto na esquerda, né? Apenas o Fabinho, que foi um sexto jogador que o Sport não pôde contar ontem. Fabinho, sim, é reserva, mas de toda forma é um cara experiente que ontem, no jogo de ontem, poderia entrar para segurar o jogo, né? Com aquela mandiga de jogador experiente, né? Então, o Sport teve 6 desfalques, gente, 6 desfalques. E foi duro demais para o Sport vencer o jogo ontem. Inclusive, também o Mariano Souza foi audacioso, tá? Além da gente ter esses 6 desfalques, ele colocou o Gustavo Coutinho, que é o artilheiro do Sport na temporada, e colocou o Alan Ruiz no banco de reservas. Aí está a formação que entrou contra o Mirassol, né? Kaique França no gol, Roberto Rosales na lateral direita, Alisson Cassiano e Luciano Castan na zaga e Dalbert na lateral esquerda. Fábio Matheus, Fabrício Domingues e Pedro Vilhena completaram ali o meio de campo e depois no setor de ataque, Lucas Lima, Tite Ortiz e Zé Roberto. No banco de reservas nós tínhamos Thiago Couto, Chico, Nasson, Matheus Baraca, Riquelme, Lucas André, Luciano, Pedro Martins, Vini Faria, Pablo Diego, Alan Ruiz e Gustavo Coutinho. Claro, o Chico entrou,
o Riquelme entrou, inclusive o Riquelme entrou ainda no primeiro tempo, porque o Dalberto, que era o que estava substituindo o Felipinho, se machucou aos 30 e pouco do primeiro tempo, né? E entrou o Riquelme. Riquelme, cara, ele conduz bem a bola. Ele joga bem, tá? Ele é raçudo. Teve um momento ali que ele tirou uma bola meio que ali na lateral e ele e o Mariano Souza ficou olhando pro outro e fazendo aqui aquela comemoração. O narrador da Globo voando. Eu acho que esse narrador da Globo não estava no estádio, né? Ele estava no estúdio, só pode ser. O cara ficou voando, dizendo que o Mariano Souza deu uma bronca no Riquelme e o Riquelme devolveu a bronca do Mariano Souza. Meu amigo, você aí, narrador da Globo, se liga, velho. Você já é muito criticado pela torcida do esporte por algumas gafes que você comete. Presta atenção no jogo, homem, pelo amor de Deus. Enfim, eu não sei porque o Cabral Neto não corrigiu ele no momento. Mas enfim, o Dalberto saiu e entrou o Riquelme, né? Riquelme que veio do Vasco. Hoje ele é a terceira opção na lateral do esporte, mas de vez em quando ele é utilizado, porque o Filipinho está machucado já tem algum tempo. O Dalberto se machucou, ainda não sabemos a gravidade da lesão do Dalberto. Espero que ele volte no próximo jogo, tá? E aí o Riquelme entrou e jogou um tempo e meio praticamente, tá, gente? Então, ó, ele fez uma partida razoável. Cometeu muitos erros, errou muito passe, mas é um garoto que tem muita raça, muita, digamos assim, ele se entrega em campo, né? E aí, ó, o Lucas André também, aí o Luciano, Pedro Martins, Vini Faria, Pablo Diego, Alan Ruiz e Gustavo Coutinho. Claro, o Alan Ruiz também entrou no jogo, o Gustavo Coutinho entrou. Que eu me lembre, tá? Entraram o Chico, Riquelme, entrou o Alan Ruiz e o Gustavo Coutinho. Eu não me lembro de outro jogador ter entrado, sinceramente, realmente não me lembro. Mas esses quatro eu sei que entraram, tá? Nos lugares aí do Zé Roberto, o Alan Ruiz entrou no lugar do... Não, o Gustavo Coutinho entrou no lugar do Pedro Vilhena, né? Aí teve ali o Riquelme que entrou no lugar do Dalberto, também, enfim... O Mariano Souza ele foi modificando. Teve um momento que Gustavo Coutinho e Zé Roberto, os dois estavam dentro de campo. Agora, gente, o melhor jogador do esporte ontem, assim, o mais importante mesmo foi Kaique França, que bastou uma defesa para garantir o resultado. Uma defesa e um chute do jogador do Mirassol, que, meu amigo, que pancada, ele foi lá e espalmou. A gente chega e escutou na televisão o barulho da bola sendo espalmada pela mão dele. Foi um torpedo e ele foi lá e pegou. Se a gente tivesse com os goleiros que a gente teve em 2023 e 2022, a gente tinha tomado esse gol. Então ele foi crucial para a vitória do Sport, tá? Agora, além do gol do Roberto Rosales, que foi um golaço, o Lucas Lima foi o melhor jogador em campo, né? O Lucas Lima foi o melhor em campo, mas o Kaique França foi o mais importante. Mas enfim, vocês entenderam, né? Mas o Lucas Lima jogou muito, foi sacrificado por causa do gramado, um gramado muito pesado da Ilha do Retiro, muito pesado mesmo, mas o Lucas Lima deu conta do recado. E aí o Sport venceu o Mirassol, já é a segunda vitória seguida, depois de 3 derrotas, né, que o Sport teve em sequência na Série B, e o Sport voltou para o G4. Lembrando que o Sport tem um jogo a menos. Se o Sport cumprir esse jogo, muito provavelmente daqui a alguns dias aí o Sport cumpre esse jogo contra o CRB. Se o Sport vencesse, hoje estaria com 21 pontos e aí a gente ia ver o critério de desempate para ver se era primeiro ou segundo colocado da competição. Eu acho que muito possivelmente pela questão de vitórias, o Sport seria o primeiro colocado da Série B hoje, caso vencesse o CRB nesse jogo que ainda não foi realizado. Portanto, galera, assim, vamos junto rumo à primeira divisão. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Tchau, pessoal!